Não sei. Irmãos, João, de novo. Amém. Semana passada foi João. É João de novo. Não é o mesmo capítulo, não. É outra mensagem. Então, João, Evangelho segundo São João, capítulo 9. O cego, né? Vamos ver o cego aqui hoje. O que Jesus fez, né? Um grande milagre. Nesse cego de nascença, que está a partir do versículo 1 do Evangelho segundo São João, capítulo 9. Enquanto eu vou orando, você vai achando. Quem achar, se pudesse colocar de pé para nós lermos, e depois você, após a leitura, você pode se assentar. Pai, te agradecemos por tudo que foi falado, mencionado, os cânticos, ó Pai, até aqui. Louvado seja o nome do Senhor, que já está presente, já está atuando. E agora a tua palavra oficial da noite será pregada. Usa-me conforme a tua vontade, para que a igreja continue sendo edificada, para que cada irmão receba o alimento espiritual da noite, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. João 9, do verso em diante. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então, os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntaram: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele, verso 11: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. A igreja pode se sentar. Irmãos, o ser humano tem uma mania de achar que, nem todos, né? Mas a época era um costume. A pessoa tinha uma enfermidade, as pessoas achavam que a enfermidade que a pessoa tinha era por conta do pecado da própria pessoa ou dos pais da pessoa, não é? Então, segundo essa crença errada, os discípulos perguntaram para Jesus, como está aqui no versículo 2: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Então, antes de nós ficarmos procurando o porquê que a pessoa tem um problema, não que a gente não deve, às vezes, dar uma observada. Estou falando nesse sentido aqui da mensagem. Então, quando for um caso assim, a gente não deve cair nessa dos discípulos. Por que aconteceu isso com ele? Não é? Por que ele nasceu doente assim? Ou por que ele contraiu essa doença? Por que ele está enfermo dessa forma? Seja qual for a enfermidade. Porque, nesse caso, não foi nem ele, porque ele nasceu cego. Olha só a capacidade das pessoas. Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais? Ele nasceu cego. Uma criança tem pecado, meus irmãos, a que ponto de ignorância chega, às vezes, uma pessoa, ou pessoas chegam a esse ponto? Porque quando eles perguntaram para Jesus, foi ele ou seus
pais. Ele nasceu servo, então no ventre ele poderia ter pecado. Criança peca antes de vir ao mundo, e até mesmo quando nasce, leva tempo para ter uma consciência. Então isso não tem cabimento, mas eles perguntaram uma crença tradicional errada, cultural errada, e nem seus pais, certo? Nesse caso aqui não. Então, antes da gente ficar procurando o porquê do problema, a gente tem que apresentar a solução do problema. Para que aconteceu isso com essa pessoa? Ou por que aconteceu isso com essa pessoa? Para que seja manifesto a glória de Deus na vida dessa pessoa. Para que as obras de Deus se manifestem na vida dessa pessoa. Antes de ficar perguntando por quê, a gente deve apresentar a solução, porque Deus quer que com que Jesus aqui, nesse sentido que Jesus falou com eles, não foi nem por uma coisa, nem por outra, mas para que se manifestem as obras de Deus. Já vi que pessoa que arruma problema com tudo, mas não faz o que Deus quer que seja feito. É nesse sentido que a gente, não pode entender dessa forma, porque os discípulos entenderam assim de forma errada, porém eles estavam aprendendo. Então, ao longo da nossa caminhada, nós vamos aprendendo, e Deus vai, à medida em que nós vamos desenvolvendo a nossa salvação e crescendo com o Senhor, Ele vai tirando de nós crenças erradas que nós recebemos dos nossos pais, às vezes, tradicionais, culturais, aquilo que está errado, aquilo que está certo, o Senhor deixa, mas aquilo que está errado, o Espírito Santo tira de nós, para que nós compreendamos as coisas do mundo, não segundo as tradições humanas, e sim segundo a palavra de Deus. Por isso que a pessoa, quando ela vem para a presença de Deus, ela converte a Deus. Porque a mente dela, quando realmente ela se converte, se entrega a Deus, é transformada, é mudada. E aí ela vai tendo uma visão das coisas, não como ela tinha antes somente. Ela vai vendo coisas que ela não via antes. Porque Deus mostra através da palavra, do Espírito Santo, do relacionamento com Deus. Certo? Então, foi para quê? Essa cegueira de nascença? Deus fosse glorificado. Exatamente. Glória a Deus. E aí, olha só, uma outra coisa importante que nós aprendemos aqui, verso 4, acompanhe comigo se você puder. É necessário que façamos as obras, Jesus disse, daquele que me enviou do Pai, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Uma coisa importante. O que significa isso? Essa linguagem de Jesus. Será que ele estava se referindo ali apenas ao dia? Porque as pessoas normalmente trabalham no dia, não à noite. O dia, normalmente falando, tem pessoas que trabalham à noite, mas normalmente o dia nesse sentido foi feito para trabalhar, e a noite para descansar. Porém, aqui Jesus estava falando sobre o período de seu ministério, porque chegaria um momento que Jesus ia partir da terra. Então a revelação aqui do verso 4 é: para tudo há um tempo. Dia aqui no caso vamos trazer para uma revelação para a igreja. Dia é o tempo de nós fazermos a obra de Deus. Vai chegar um tempo que, nesse sentido, figuradamente falando, vai ser tempo de noite. Não vai mais ser tempo de trabalhar. Para tudo há um tempo. Para nós aqui na terra, a Bíblia fala. E nós estamos no tempo de trabalhar. Como Jesus é muito revelador esse verso 4. É necessário, olha só, é necessário que façamos as obras do Pai, daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Jesus sabia que o tempo do ministério dele estava pré-determinado por Deus, e ele sabia tudo o que ele tinha que fazer. Então, assim também, nós devemos entender o tempo da nossa vida aqui na terra. Então, principalmente aqueles que têm mais vigor, aqueles que estão mais novos, devem ter
esse despertamento na mente. Nós devemos fazer a obra do Senhor enquanto nós podemos, porque vai chegar o tempo em que nós não poderemos mais fazer a obra de Deus. E quando chegar esse tempo, Deus quer que nós tenhamos aquele pensamento daquela pessoa que olha para trás e fala assim: graças a Deus, hoje eu não posso mais andar e evangelizar como antes, mas quando eu pude fazer isso, eu evangelizei, eu preguei, eu ganhei almas, eu glorifiquei a Deus. Agora é tempo de descansar, mas eu vou descansar minha mente também, porque quando eu pude fazer, eu fiz. Agora é tempo de descansar a minha mente. Entenda isso, para tudo ao tempo. Nós temos que entender o tempo, porque o tempo está passando. Vai? Verso agora, 5. Enquanto Jesus, continuou dizendo: estou no mundo, sou a luz do mundo. Quer dizer, enquanto ele estava ali, ele era a luz e continuaria sendo. Mas aqui ele fala, nessa passagem, com respeito, à vida dele, o tempo da vida dele. Enquanto estou aqui, sou a luz do mundo. Depois ele continuaria sendo através do Evangelho também, que é a luz para as nações. Amém? Verso 6. Dito isso, o que ele fez? Um milagre. Cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego e disse a ele: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então, quando Deus nos manda fazer algo e nós obedecemos, o milagre acontece. Quando Deus manda, nós temos que discernir a voz de Deus. Quando Deus manda, vai e faze conforme eu estou te mandando. E a pessoa vai, o milagre já vai com ela acontecer. Porque quando Jesus fez aquele barro ali, com saliva, e terra, e untou os olhos dele, o milagre já estava acontecendo. Ele só precisava de lavar ali os olhos para voltar a ver, ou para ver, porque ele nunca havia visto. Ele não nasceu vendo, ele nasceu cego. É diferente. Imagina bem aquele homem quando lavou ali os olhos no tanque de Siloé e começou a ver a claridade do céu, porque até então ele só ouvia falar de céu, terra, mar, pássaros, pessoas. Agora, nesse momento em que acontece o milagre, ele já estava vendo. Porque ele obedeceu àquele que dá vista aos cegos. Aquele que tem poder para mudar qualquer situação de quem crê nele. E esse homem creu. Então, ele foi e voltou com o seu milagre. E aí as pessoas que conheciam ele, verso 8 fala, elas disseram assim: não é este o homem que estava assentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Então, quer dizer, as pessoas ficaram confusas, Uau, mas não é esse o que pedia esmolas? Uns diziam que era e outros diziam que não era. Mas ele disse: sou eu. Então, quando Deus faz algo na sua vida, ou quando Ele fizer algo na sua vida, você não pode se envergonhar. Quando for necessário você falar, você dá o testemunho, seja onde for, para Deus ser glorificado. Porque esse homem que me chama a atenção, ele sempre se apresentou ali como uma pessoa que recebeu o milagre. Ele afirmou o milagre. Se você observar, eu vou fechar aqui, vou entrar numa questão interessante na revelação aqui. Aí no verso de número 11, está escrito assim, de João 9: respondeu ele, o homem chamado Jesus. Quando eles perguntaram, como te foram abertos os olhos? Ele respondeu: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei e estou vendo. Ou seja, eu obedeci. Aí eles perguntaram: onde ele estava? Não sei.